E aí, pessoal, tudo bem? Muito que bem, né? Finalzinho de ano, último vídeo do ano, justamente no último dia do ano, que eu prometi que eu ia fazer uma retrospectiva, como foi o ano do Fluminense. Então, cá estou eu. Enfim, demorei pra cacete pra fazer, né? Porque eu sou um preguiçoso vagabundo, mas cá estou eu, vou fazer. Vou falar um pouco como foi o ano do Fluminense, né? Como a gente esperava e como terminou. Obviamente, eu acho que ninguém aqui tá feliz com como terminou o ano do Fluminense. Dá uma colinha aqui pro primeiro semestre, que é meio chatinho de lembrar. Enfim, o ano começa já errado. Eu acho que o que a gente tem para falar do Fluminense 2025 é o planejamento e como ele mais uma vez pecou. Só que diferentemente de 2024, que foi um planejamento trágico, nefasto, que quase levou o Fluminense à segunda divisão, foi por pouco mesmo. O que dá pra gente dizer que a direção acertou foi o Mano Menezes, e o que dá pra gente fazer de ligação para o primeiro erro do planejamento do Fluminense foi ter renovado com o Mano. O trabalho do Mano, muitos jornalistas falam, eu concordo com eles, o trabalho do Mano ele se pautou em tomar medidas impopulares e fazer com que a contenção de danos seja a menor possível, que o Fluminense conseguisse se salvar. E isso se sustentou em 2024, porque tinha muita gente não querendo nada, o time estava de sacanagem, enfim, tava num ritmo muito errado, de que já ganhou, de que, é isso e aquilo. Ele afasta alguns jogadores, ele revê algumas lideranças, e eu concordo com ele, apesar de ter desgastado o Felipe Melo ter saído, do Marcelo ter ido embora, enfim, dele ter dado mais autonomia pro próprio Thiago Silva, mas eu enxergava que foi um trabalho muito bom do Mano Menezes, sendo bem sincero. Mas em 2025 não fazia o menor sentido em renovar com ele. O Fluminense renova com ele. Esse é o primeiro erro do Fluminense. O segundo erro do planejamento foi montar o elenco, talvez um pouco misturado com o desejo da diretoria, mas levando muito em conta o que o Mano tinha a dar. E eu até entendia que fazia um pouco de sentido em algumas situações. Dar mais vigor pro time, dar um pouco menos de técnica, mas mais vigor, o time que corria. E o Fluminense foi um time que correu a maior parte do ano, teve perna. Até porque foi o segundo time que mais jogou em 2025 na Série A. Então, talvez no Brasileiro, eu acho que não tem ninguém com mais calendário do que os times da Série A. O Fluminense teve um jogo a menos que o Bahia, se eu não me engano. Então, é um calendário muito pegado, porrado. E o elenco do Fluminense, no geral, conseguiu se dar bem. Se a gente enxerga, por exemplo, do Vasco, o Vasco estava esfacelado fisicamente, pode dizer também com relação ao treinador, o Fernando Diniz, mas enfim, muitos jogadores esfacelados. Já pelo lado do Fluminense, a gente enxergava um ou outro jogador assim que destoava, mas a maioria estava muito bem fisicamente. Enfim, ele traz Canóbio, ele traz Hércules, ele traz Renê, ele traz Everaldo, ele traz Freitas, ele traz Paulo Baia e ele traz... O Otávio eu já não considero, mas esses primeiros que eu falei, eu acho que todos eles se encaixam no que o Fluminense propunha. Só que o problema é, você traz dois pontas, né? Que é o Canóbio e o Paulo Baia. Os dois não têm o drible como característica. E quem estava no elenco? Um Keno totalmente lavado, já que não tinha necessidade nenhuma, o Fluminense renovou. O Thiago Santos, que o Fluminense renovou também, um erro crasso. Outra renovação que não fez o menor sentido foi a do Germancano, não tinha necessidade, renovou até o final do ano que vem. Enfim, quem vê esse vídeo em 2026, do final de 2026. Então eu enxergava como sem nexo, sem sentido essas renovações. O Fluminense, mais uma vez, renovando com jogadores que não são mais a prioridade e não são jogadores que a gente vai enxergar e vai falar, nossa, eles vão ter muito mercado. O Fluminense tem que imediatamente renovar. Entendeu? Não. O exemplo é o Matheus Martinelli, que o contrato, se não me engano, acaba em 2027. Então o Fluminense tinha que se agilizar para renovar com esse tipo de jogador. Um jogador que a gente enxerga que vai ter muito mercado. Esse é o tipo de jogador que a gente quer que o Fluminense vá atrás. Enfim, traz também o Otávio e o Lescano e o Lavega. Enfim, foram erros, né? O próprio Renê, na minha visão, era um erro, porque eu tinha medo dele acabar sendo titular, e ele é um jogador muito mediano. O Renê é um jogador que não entrega aquilo que a gente espera dele. Mas enfim, eu creio que uma balança, um jogador mediano entregou um ano mediano. E o Fluminense fez exatamente isso nesse ano. Ano mediano para jogadores medianos. Então foi muito na média. O Fluminense não tinha jogadores que faziam diferença. A janela do meio do ano tentou fazer essa correção, mas não aconteceu. A janela do meio do ano a gente já fala. Por quê? O Carioca começa mal demais com o time do Marcão. O time vai tão mal que fica beirando zona de rebaixamento. Depois o Mano assume, tem tropeço, se eu não me engano, contra a Boa Vista, contra a Madureira. E o time fica naquela de, meu Deus do céu, não vai conseguir se classificar, vai para poderosa Taça Rio. Só que no sprint final o Mano ajeitou o time, conseguiu uma boa formação,
se eu não me engano, tinha Arias, Canóbio, próprio acho que Serna também, era uma formação. Por quê? Porque disso, porque o Ganso teve problemas cardíacos, então o Fluminense já perdeu o Ganso, e trouxe o Lescano, joia, futebol paraguaio, o melhor meia e o caramba, não deu chance, enfim, pelo que ele falou na entrevista também me assustou bastante. A gente olhava um jogador que se vislumbrava com o Brasil, falando que aqui era nível Europa, e a gente sabe o gap que o Brasil tem para a Europa em questão de estrutura. Eu acho que cada vez mais a estrutura do Brasil vai avançando, mas o gap ainda existe. E pelo que ele falou do Paraguai, era várzea para o futebol profissional. Então, dava para entender que era um jogador que não ia conseguir se adaptar, mas o Fluminense não botou ele para jogar. O único treinador que botou para jogar foi o Mano Menezes. E, tipo assim, o Mano fez um jogo com ele. Então, foi só isso. Mas, de qualquer forma, vamos lá. O Fluminense ele consegue avançar e dá sorte de ficar em terceiro no Carioca. Pega o Volta Redonda e varre o Volta Redonda. Show de bola. Vai para a final. E aí, mais uma vez, como se mostrou limitadíssimo o seu Mano Menezes. Não sei se com um treinador sequente ia conseguir fazer alguma coisa, mas enfim, a questão é o Mano Menezes, que no primeiro jogo ele tenta partir um pouco mais para uma trocação, já sai atrás em erros, eu acho que peca muito, o Fluminense erra demais no primeiro jogo da final, então dá até para isentar um pouco o Mano no jogo de ida, dá para reclamar dele do que ele botou o Otávio, que meu Deus do céu, que contratação ruim, jogador totalmente sem ritmo, veio de uma lesão de Aquiles e totalmente alheio ao futebol, de como rendia, da dinâmica, um jogador que não conseguia entregar isso, batia muito, e o Fluminense em dois erros, o erro do Canóbio na marcação, o erro do Fábio deixando a bola quicar e fazendo o Hércules, não, como é que é o nome? O Wesley fazer 1-0, e o 2-0, um erro tosco do Ignacio, que ele tentou errar, ele conseguiu errar. Enfim, aí o Flamengo abre 2-0, o Fluminense melhora no segundo tempo, ele bota o Keno ainda estava querendo alguma coisa, o Fuentes também, que foi no início do ano, eu achei bem, esse jogo contra o Flamengo o pessoal não fala, mas eu acho que ele foi excelente nesse jogo contra o Flamengo, ele vai dar uma bela assistência, dá muito trabalho para a defesa do Flamengo ali pela direita, acho que era o Varela, já no segundo tempo, ou talvez até o próprio Wesley, não vou lembrar. O Keno vai lá e faz 2-1, dá até um sopro de esperança para o segundo jogo. O Fluminense perdeu o Fuentes também, que de lá para cá acabou. Esse foi o Carioca, foi o Carioca. O Fuentes foi o Carioca e acabou. Enfim, aí na volta um jogo covarde, uma nojeira, e mais uma vez a mostra de por que o Mano não era o treinador. Vou até olhar aqui, não tem mais muita coisa além disso não. Enfim, mas é isso. O planejamento totalmente equivocado. O Mano faz um jogo asqueroso na final, na volta da final. Ele faz um jogo totalmente conservador, ele tenta atacar no final, e quando ele tenta atacar, leva 2 gols ainda. Só que os 2 foram anulados porque estava impedido. Então, um time sem ambição, sem vontade nenhuma. Eu acho que isso já vinha incomodando o elenco já desde lá de trás, de 2024, e culminou nessa final. E culminou também na estreia do Brasileiro, que minhas prospecções no início do ano, o Fluminense era disputar um G7, G6, enfim, nessa área da tabela ali, com talvez pegar uma pré-Libertadores, um oitavo, um sétimo, com o Mano, na minha visão, era isso que o Fluminense ia arrumar. Na minha cabeça, o Fluminense não ia fazer um brasileiro trágico com o Mano, só que já estava tão queimado que vai e começa o primeiro jogo nojento contra o Fortaleza, já entrega o gol com o início, uma bobeiraça lá do Freitas, e fica por isso mesmo, 2-0, o Mano vai embora. Aí o Fluminense age rápido e vai atrás do Renato Gaúcho, que na minha visão era um treinador que permitia com que a gente sonhasse, olhando assim o histórico dele. Eu acho que ele não faz um trabalho tão mal assim no Flamengo, ele decai, ele tem problemas, mas eu não acho que ele faz um trabalho grotesco no Flamengo. Enfim, show de bola. Ele faz um bom trabalho no Grêmio, enfim, em 2023 ele entrega até um pouco mais, talvez muito pelo Soares, mas de qualquer forma ele chega, digamos que ele arruma a casa rápido, se ele vence o Bragantino com um certo problema, assim, ele começa muito forte no jogo e depois tem problemas, mas vai avançando, vai fazendo uma ótima Copa Sul-Americana também, fora de casa cagava, mas em casa fazia o resultado e conseguia entregar uma boa campanha, acho que era a terceira melhor campanha, enfim, e acabou sendo a melhor campanha, mas depois os outros foram eliminados, mas de qualquer forma não conseguiu ir para frente, mas já a gente fala da Sul-Americana, e no Brasileiro fazendo uma boa campanha também, conseguindo fazer jogos competitivos fora de casa, contra o Corinthians, contra o próprio Internacional, e chega após o Mundial. E aí que eu acho que é o ápice do Renato, eu acho que é o porquê o Renato veio, o Renato que se mostrar muito desmotivado, o Renato que é um cara sempre muito combativo nas entrevistas, muito combativo com relação a muitas coisas no campo, e muita passividade, um cara desgostoso, sem interesse,
e que a torcida do Fluminense cada vez menos comprava esse Renato. Enfim, vai para o Mundial e aí é um caso à parte. A gente vai pegar a Copa do Mundo de Clubes como um caso à parte. É totalmente diferente, gente. Não tem o que falar. É outro mundo. E nesse mundo o Fluminense se fechou, os caras compraram a ideia, os caras se doaram muito. Então a gente enxerga, sei lá, o Ignacio fez cagado no início do ano, o próprio Freitas que colecionou cagadas, partidas horríveis contra o Bangu, falhas contra o Fortaleza, enfim. E jogadores que se reinventaram. Ao lado do Thiago Silva, esses três, quando o Renato mexe para as oitavas de final, o time faz vamos começar do início, né? O time faz uma excelente partida também contra o Borussia Dortmund, merecia vencer, mas faltou qualidade para finalizar, e esse daí, bem lembrado, eu já estava quase esquecendo, bem lembrado, mais um pecado da diretoria, que julgou desnecessário duas coisas, quase que eu esqueço, viu? Ainda bem que o gancho já veio. Centroavante, o atacante, foi totalmente negligenciado esse ano, totalmente, custou caríssimo, né? Quem diria? O roteiro foi cruel com o Fluminense nesse quesito. E com a zaga também, que eu acho que o Freitas é um zagueiro que chegou já mostrando que ele veio para entregar. Ele disse que é um zagueiro raçudo e que não espera a qualidade dele. É isso. Exatamente. Ele tá em todos os lugares para fazer merda. Mas enfim, tava lá. E ele não mentiu. E o ataque. Trouxe Everaldo. Um erro absurdo da gestão. Pela cabeça deles, o titular, o Cano. Cano que, pelo que as notícias saíram, chegou ao Fluminense sem joelho, entrega um 2022 e 2023 insano, e eu acho que foi talvez o stint final, porque o joelho dele não aguentava mais, e a 24 ele já dá o problema, e 25 é só a consequência desse problema que vem de 24. Ele faz até uma preparação forte, a gente até tem aquela expectativa, mas enfim, a ideia da direção é sempre trazer reservas para manter os jogadores que a gente gosta, que tem gratidão. Isso não funciona no futebol. Enfim, um erro crasso botar o Everaldo, e o Everaldo, ele é uma das figuras desse jogo contra o Borussia Dortmund. Ele, cara a cara, prefere segurar e tocar a bola pro Canóbio, porque a responsabilidade do 9 é tocar pro lado, não é finalizar. Everaldo que fez uma passagem trágica pelo Fluminense, uma nojeira. Enfim, o Fluminense empata em 0-0 e vai pro jogo contra o Sam, na pressão e tal, faz um jogo horroroso no primeiro tempo e consegue virar e vencer. E contra o Mamelodi, a ideia, acho que de todo mundo era empatar para ir para uma chave mais fácil, e calhou que pegou a Inter nessa chave mais fácil, só que, e quase pegou o City também, mas o Al Hilal estava nessa chave também. Você avança e vai enfrentar a Inter, totalmente desacreditado, falando, não, o Fluminense já rodou. Enfim, e o Renato ele muda o esquema e o Fluminense vira um time assim que se doa 200%. Os jogadores deram o máximo e venceram a Inter de Milão com gol do Germancano, enfim. Ele, querendo ou não, tem até faro de gol, mas ele não aguenta mais. E no finalzinho o Hércules faz 2-0. Eu acho que talvez o auge foi contra o Al Hilal, mas um dos auges da temporada foi ter vencido o europeu, até porque foi o último sul-americano a eliminar o europeu em mundiais, intercontinentais, Copas do Mundo, enfim, o que você quiser. Avançou, pegou um Al Hilal que eliminou o City e fez uma partida de igual para igual, super Al Hilal, que não sei o que lá, que se você olhar uma loucura, Inter e Al Hilal tem pouquíssimas derrotas nesse recorte, todas elas pro Fluminense. Mas enfim, o Fluminense avança a semifinal e parece que foi ao limite. Teve suspensões e mostrou mais uma vez qual o problema do Fluminense. O elenco do Fluminense não tinha reposições à altura. Entra o Guga no lugar do Samuel Xavier e faz um jogo trágico, entra o Thiago Santos no lugar do Freitas, se não me engano, e faz um jogo horroroso. E aí a gente já mostra que já era uma coisa que já era vista, que o Fluminense não era vasto, que as opções no banco iam atrapalhar demais o andamento do time, até porque contra o Al Hilal e contra a própria Inter, entravam jogadores muito pontuais que não iam ferrar com o esquema, que não iam estragar tudo, geralmente eram volantes, enfim, o Thiago Santos entrava só pra fazer merda, mas enfim, entendeu? Eram alguns outros jogadores que não afetavam tanto. Mas enfim, chegou contra o Chelsea, não conseguiu, e é isso. O João Pedro decidiu que o Fluminense ia passar e não passou. Campanha muito boa, eu acho que excelente não, eu acho que muito boa, bem legal, foi muito legal ter visto o Fluminense na Copa do Mundo, foi o time que a gente torce, né? É um time grande, gigante, tem que fazer campanhas gigantes, sprints assim, de você olhar, nossa, Real Madrid, PSG, Fluminense, Chelsea. É disso, é o alto escalão do futebol que o Fluminense tem que estar. Enfim, passada a Copa do Mundo e vem só a derrocada do Renato Gaúcho, que desinteressou 100%, volta com uma sequência horrível, acho que são 5 derrotas seguidas,
um futebol assim bem modorrento, talvez o Fluminense achando que fosse vencer a qualquer momento, e esse elenco ele tem que entender que não é assim. Esse time do Fluminense de 25 não era um time moldado para isso, era um time moldado para se doar, um time moldado para correr. Foi feito planejamento lá atrás, que era para ter pulmão, que era para ter disposição, que era para ter marcação, não era para ter criatividade. E vendo isso, a direção traz Soteldo, meu Deus do céu, que é a pior contratação, acho que da história recente do Fluminense. Traz o Santi Moreno, que é outra contratação tosca, e para a zaga, que eu falei que era um dos problemas, traz o Igor Rabelo, também outra contratação nefasta. E uma delas que eles acertaram, ufa, amém, né? Acertaram, foi a do Luciano Acosta, o Lúcio Acosta. Esse sim, um jogador mais lúcido, um jogador que deu uma dinâmica diferente ao meio campo do Fluminense. Renato preteriu, enfim, conseguiu até avançar na própria Copa do Brasil, fez um jogaço contra o Bahia, o próprio Lúcio ajudou. E na Sul-Americana foi a derrocada do Renato Gaúcho, que poupava e não poupava no brasileiro, jogou o brasileiro para escanteio, mal vencia em casa, fora de casa era praticamente derrota garantida, e muito desgaste, o Renato já estava nem aí, já não aguentava mais interagir com a imprensa, já não queria mais nada, já não aguentava mais, e ficava rodando o time não rendia, e apostava tudo nas Copas, na Copa do Brasil ele conseguiu, beleza, mas na Sul-Americana, que era o torneio para o Fluminense vencer, que era o torneio acessível, que todo mundo fala, o Galo vai ganhar, também não ganhou, mas eu acho que o Fluminense era um time que poderia entregar mais do que entregou, era para ser finalista contra o Atlético Mineiro, o Galo fez o que era esperado dele, a obrigação dele, o Fluminense não conseguiu fazer isso, porque na ida contra o Lanús fez uma partida patética, o Renato mexe no final para tentar ser ofensivo e leva um gol ridículo, e na volta faz 1-0, perde milhares de chances, porque o Everaldo é o atacante, o próprio Cano já não se aguenta mais, o John Kennedy foi o jogador que voltou para esse meio do ano, um vexame também, uma nojeira, que no final a gente já vai falar dele, foi outro também que, meu Deus do céu, não precisa trazer mais atacante, o Renato julgou que foi bom, outro erro absurdo da gestão, que foi ter confiado 100% em palavras de treinador, e que estava claríssimo, estava notório, era claro que o Fluminense precisava de um atacante para fazer gol, e os atacantes do Fluminense não faziam gols, e você pega o retrospecto final, eles não fizeram gol praticamente em nenhum jogo. O Everaldo não fez gol desde de agosto, o Cano parou no meio do caminho, não vou lembrar contra quem o último gol, acho que foi contra o Botafogo, fazia muito tempo, foi quando o Zubeldia chegou, pra você ter noção, uma semana depois que o Fluminense foi eliminado pelo Lanús. Não, nem uma semana. E o John Kennedy fez um gol contra o São Paulo, um jogo que foi 6-0, outro gol de pênalti, muito mal cobrado contra o Sport, que isso aí também custou caro, né? Meu Deus do céu, que desgraça. Enfim, eliminado, o Renato chutou o balde, meteu o pé, a diretoria até queria que ele ficasse, mas ele meteu o pé, já não aguentava mais. Uma vergonha ter sido eliminado pelo Lanús do jeito que foi. Enfim, aí assumiu o Luiz Zubeldia, até não esperava que o Fluminense fosse fazer esse movimento, indo atrás de um gringo, um argentino. Enfim, que na minha cabeça tinha ideias boas, era um treinador que poderia entregar algo de diferente, entregar um time mais vistoso. Eu acho que em partes ele entregou, acho que a ideia minha com o Zubeldia era entregar um time numa boa fase no Brasileiro, classificado direto para a Libertadores, para jogar as finais da Copa do Brasil bem. Enfim, metade disso aconteceu. A outra metade, a gente já sabe como é que foi. O Zubeldia que preferiu manter uma base, manter um time, manter um esquema, e ele foi seguindo, foi tentando modelar, conseguindo evoluir. Uma hora a bola começou a entrar, uma hora o time começou a se organizar. Fora de casa era um time que era objetivo, não era tão covarde, conseguiu um bom resultado, na minha visão, contra dois bons resultados contra o Palmeiras e contra o Cruzeiro. Mereceu vencer do Palmeiras, por exemplo. Fez um bom jogo contra o Grêmio. Então, eu acho que o saldo não foi negativo, foi muito positivo. Um time que conseguiu performar fora de casa, que conseguiu recuperar atletas. O Soteldo, pelo menos, conseguiu fazer alguma coisa com o Zubeldia, que era muito criticado. Ele foi minimamente útil, mas, para mim, totalmente contra essa contratação. Fez o Lúcio funcionar muito bem, com o próprio Canóbio, que cresceu muito. O Serna até não cresceu tanto, mas o Lúcio conseguia fazer esse motorzinho. Enxergava no Everaldo um atacante que conseguia reter mais a bola, conseguia entregar mais. Mas, enfim, os erros da gestão lá de trás custaram muito caro lá na frente. Eu acho que, apesar de todo mundo falar que ele é freguês do Diniz, que ele tem muita dificuldade, eu acho que ele tinha muita dificuldade, eu acho que, apesar disso, o Fluminense tendo um centroavante de qualidade, pelo menos, eu acho que poderia ter tido um destino diferente. E custou caríssimo essa decisão errônea da diretoria. O Fluminense faz um final de ano, acho que interessante,
entrega bons resultados e boas atuações. Eu acho que dá pra gente elencar contra o São Paulo, foi acho que a melhor atuação, mas contra o Flamengo fez um jogo muito bom, fez um jogo muito bom contra o Palmeiras fora de casa, fez um jogo muito bom contra o Inter também, apesar de ter vencido por um gol de diferença, fez um jogaço contra o Atlético Mineiro. Então, se você pegar esse recorte do Zubeldia, tem muitos jogos bons, tem jogos horrorosos também, o jogo contra o Ceará é uma nojeira, o jogo contra o Juventude é bem ruinzinho, mas enfim, no geral, o recorte é bom. Enfim, eu acho que talvez seja um acerto. E vamos ver como vai ser esse planejamento para o ano que vem. Mas ano que vem a gente fala depois. E agora, para finalizar o grande finale, foi a Copa do Brasil, que faltou qualidade. De novo, como eu falei, faltou um ponta para ser mais definidor. Eles apostaram no Keno, que não era para ser renovado. Faltou um atacante para matador. O Everaldo ele é matador de jogadas. Ele não é matador de gol, fazer gol. Ele não consegue. E na zaga também o próprio Juan Pablo Freitas, que é um zagueiro errôneo, erra demais. O Fluminense trouxe o Igor Rabelo. Então cada coisa custou muito caro. Então quando você erra demais, eu acho que você é castigado. Apesar de temporadas excelentes do Fábio, do Martinelli, do Thiago Silva, enfim. Uma boa temporada do Canóbio, uma boa contratação do Hércules, que foi decisivo na Copa do Mundo de Clubes, mas que no final já não aguentava mais. Enfim, não sei se ele tem problemas físicos, se ele precisa de uma preparação mais intensa. Enfim, de ter apostado no Lescano, no La Vega, que sequer entraram. Faz aposta, olha o jogador, mas o treinador não gosta, o outro treinador não quer usar. Enfim, vamos ver também no ano que vem se esses caras vão ser usados. Traz um Santi Moreno por um valor absurdo. Ele poderia ter trazido um jogador mais pronto, talvez com uma cancha mais forte, uma fase melhor, que era o René Stroça, mas o Fluminense não queria esperar o Atlético Nacional ser eliminado, aí preferiu trazer o Santi Moreno, que é um jogador problemático, já queria meter o pé lá do time de lá. Enfim, coisas, né? E o grande finale o Everaldo não fez gol na semifinal, não conseguiu levar perigo, uma nojeira, o Serna foi mal demais na semifinal, e o grande finale é Canóbio e John Kennedy errando os pênaltis, os dois atacantes errando pênaltis. É o castigo. E bem feito. Enfim, essa foi a temporada do Fluminense, eu acho que uma expectativa muito grande, uma ideia de sonho muito alta, mas uma realidade triste, que foi títulos que se mostraram até mais acessíveis e o Fluminense não conseguindo vencer eles. Um sonho irreal, né, da Copa do Mundo de Clubes, uma semifinal, poderia ter tido a disputa de terceiro lugar, né, ia ser legal, mas não teve. Um Carioca decepcionante, já com um trabalho que já se caminhava para o erro. Enfim, o treinador abandonando o barco, o próprio Thiago Silva abandonando o barco depois. Enfim, muita decepção com esses caras também. Uma eliminação tosca para o Lanús, que não existia uma coisa dessa, que a diretoria tanto falava. Não, que se a gente tem mais orçamento, você cobra. Se a gente não tem, você não cobra. Se a gente tem mais orçamento que o Vasco, se a gente tem mais orçamento que o Lanús. Foram eliminadas as duas. Enfim, o Vasco mereceu, teve seus méritos, mas o Fluminense tem muito demérito na falta de planejamento, que custou caríssimo. Esperamos que nesse ano, 2026, o Fluminense não peque tanto nisso. Enfim, a gestão é a mesma, né? Mas talvez a pressão mude de lado, já que o Mário já não está num cargo que não tem como sair, ele pode ser demitido. Então vamos ver como essas coisas mudam. Teve eleição também, o Matheus assumiu, mas vamos lá, é isso. Vamos torcer, vamos ver como é que vai ser. Mas o saldo é esse, que o planejamento mais uma vez foi errôneo. O planejamento de 23 também foi errôneo em muitas situações. Mas se ele faz uma janela até que interessante no início do ano, mas no meio do ano é uma tragédia. Traz o Danielzinho e o Ione Gonzalez. Eu não lembro se teve mais alguém. Na minha cabeça foram só esses dois. E tipo assim, você vai falar, o Danielzinho deu passe pro John Kennedy fazer 2-0 contra o Argentino Júnior. Pô, gente, só isso. O Ione Gonzalez deu assistência. Pô, gente, contou com sorte. Na minha visão, contou com sorte. Eram jogadores que não mostravam nada que iam entregar alguma coisa. Mas enfim, falei demais, 25 minutos. Eu acho que é isso. Aprender com os erros é o lema dessa temporada. Aprender com os erros. Vamos ver se mais uma vez eles entendem que futebol não se faz com um simples não. Você tem que pensar um pouco fora da caixinha. Se eles continuarem pensando, o básico vai continuar entregando resultados medianos. Mas tem que pensar para cima, não tem que pensar para o médio. Vamos ver se o Fluminense muda de prateleira e consegue ser mais competitivo e papar algum título que os dois mais endinheirados, os dois mais investimento nesse país vençam. Vamos ver se consegue dessa vez. Se consegue ter constância numa Copa do Brasil, se consegue, enfim, sonhar com a Libertadores. O brasileiro é difícil, mas eu queria também, enfim. Vamos lá, vamos pensar grande.
Vamos ver se nesse ano, vamos ver se a diretoria pensa grande, né? Sem pensar em reforços que sejam reservas. Reforços para ser titular, para jogar, para somar. Então é isso, galera. Feliz ano novo para todo mundo. Esperamos que o ano que vem seja excelente pro nosso tricolor. Pelo amor de Deus, a gente quer isso. Títulos, né? O time grande se vive de títulos. O Fluminense precisa de títulos. Então é isso, galera. 25 minutos. Quem chegar aqui e fala Guilherme Arana vai fechar ou não? É isso. O que você acha? Qual a tua opinião? Então é isso, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.